Olá, meus amigos, minhas amigas, tudo bem? Nós estamos gravando hoje a aula de O Livro dos Espíritos, da quinta-feira, dia 18 de novembro de 2021, aula das 20 horas, no Centro Espírita do Calvário ao Céu, em Bebedouro. E nós estamos estudando o livro segundo de O Livro dos Espíritos, e o livro segundo é Mundo Espírita ou dos Espíritos. Estávamos, nas duas primeiras partes, vendo o capítulo 10 ainda, que é Ocupações e Missões dos Espíritos, mas agora vamos entrar no capítulo 11, que se intitula Os Três Reinos, e a questão agora é a 585. Vamos então a ela. O item 1, desse capítulo é os minerais e as plantas. Questão 585. Que pensais da divisão da natureza em três reinos, ou ainda em duas classes, os seres orgânicos e os seres inorgânicos? Alguns fazem da espécie humana um quarto reino. Qual dessas divisões é preferível? Os espíritos respondem, olha, todas são boas, depende do que você quer. E classificação, aliás, como professor a gente sempre fala isso. As classificações são criadas para dar uma noção didática, para que a gente entenda ali. Mas os espíritos são, simplesmente, a gente que os classifica ali, os reinos, de acordo com a intenção. Então, fala assim, do ponto de vista material, existem dois tipos, que é os seres orgânicos ou inorgânicos. Mas do ponto de vista espiritual, nós temos os três níveis aí, que seriam os espíritos, os princípios inteligentes que animam os minerais, as plantas, os animais, que depois vão se tornar espíritos que animam corpos humanos. Há um progresso nisso. Então, essa é a visão espírita a respeito do progresso. Tudo se encadeia. A questão 586. As plantas têm consciência da sua existência? Não, as plantas não têm consciência, elas não pensam, elas têm apenas vida orgânica. Ah, mas eu vi uma reportagem, mas tem exemplo? Sim, nós veremos aqui nas questões que elas realizam coisas impressionantes, mas ainda assim não é por meio de raciocínio, é um processo natural, instintivo do próprio, da própria fase, que essa planta aí se encontra. A questão 587. As plantas têm sensações, sofrem quando mutiladas? Elas recebem a impressão, mas elas não sentem dor propriamente. Mas sim, você deve ter visto, lido, ouvido falar, e eu também, de pessoas que maltratam as plantas, e quando chegam perto, as plantas reagem, não é? Mas é um processo instintivo, não é? A gente é que tem mania de comparar com as nossas sensações, como se fosse medo, que a gente tem medo de alguém que nos fez mal. Não, é uma reação natural, por exemplo, como um animal diante do predador, ali, de fuga, de medo. Então, é uma reação natural, mas não é um medo, um raciocínio como se dá entre os seres humanos, não é? A força que atrai as plantas uma para as outras é independente da sua vontade? Sim, ainda faz parte do instinto. Então, por exemplo, as plantas, as suas raízes, elas buscam água. Plantas que são parasitas buscam outras plantas, aquelas que se voltam, as plantas nascem, voltadas ali para o sol, justamente dentro de um processo de sobrevivência da espécie, de necessidade biológica, mas não há inteligência no sentido, eu vou fazer isso, não é como um homem cavando túneis para encontrar água, A planta faz isso de maneira natural, instintiva, biológica, A questão 589. Certas plantas, como a sensitiva e a dionésia, por exemplo, têm movimentos que acusam uma grande sensibilidade e, em alguns casos, uma espécie de vontade, como a última, cujos lóbulos apanham a mosca que vem pousar sobre ela para sugar-lhe o suco.
e a qual ela parece haver preparado uma armadilha para matar. Essas plantas são dotadas de faculdade de pensar, têm uma vontade e formam uma classe intermediária entre a natureza vegetal e a animal, constituem uma transição, né, dos vegetais para os animais. Aí os espíritos respondem que tudo é uma transição na natureza, sim, há plantas mais aprimoradas que outras e de alguma maneira estão já talvez transitando, né, para o reino animal. Mas ainda assim eles dizem que é um processo puramente biológico, instintivo, não de raciocínio, né? Não é uma armadilha como os seres humanos montam, é apenas instintivo. E aí eles dão um exemplo aqui. Nosso organismo, né, o sistema circulatório, respiratório, então você tem tudo funcionando ali internamente, mas a gente não fica raciocinando, pensando. É biológico, instintivo, faz parte das leis orgânicas aí. Então é o mesmo que acontece em relação a essas plantas. A questão agora é a 590. Não há nas plantas, como nos animais, um instinto de conservação que os leva a procurar aquilo que lhes pode ser útil e a fugir do que lhe pode prejudicar? Eles dizem, né, se o quiser, de uma espécie de instinto. Mas a palavra instinto é que os espíritos aqui estão questionando assim, né? Porque o instinto talvez seja confundido com o mesmo tipo de instinto dos seres humanos. Mas ele fala é uma espécie de instinto, sim, né? Que faz com que elas procurem a sobrevivência, portanto, as coisas que lhes fazem bem, e procurem fugir das coisas que lhes fazem mal. Então, dentro de um processo que podemos chamar de instinto, claro, diferente do instinto humano aí, não é? E a última questão do nosso estudo de hoje é a 591. Nos mundos superiores, as plantas são como os outros seres de natureza mais perfeita? Você fala, sim, né? Nos mundos superiores tudo é mais perfeito, as plantas, os animais, né? Os seres humanos. Mas as plantas continuam sendo plantas, os animais animais e os seres humanos. Ou seja, não podemos imaginar que as plantas de mundos superiores são superiores aos seres humanos, né? Elas ainda são plantas, tá? Mas, claro, mais aprimoradas do que as plantas de um mundo de provas e expiações. Bom, nós vamos encerrando a nossa aula de hoje, da quinta-feira, né, dia 18/11/2021. A semana que vem, dia 25, teremos ainda a aula gravada, a última aula gravada, e depois, né, teremos o período de dezembro e janeiro de férias, de recesso aí do curso. Voltaremos com os cursos no ano que vem. Mas ainda semana que vem temos a aula da Roberta, aí dia 25. Um abraço a todos.